estou aqui novamente para conversar com vocês sobre direito do consumidor. Já temos 2 vídeos aqui no canal sobre esse tema, explicando por que o direito resolve proteger o consumidor e também falando sobre o direito de arrependimento nas compras eletrônicas. E hoje eu queria conversar com vocês sobre contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Provavelmente você já contratou através de um contrato de adesão neste mês e não sabe. Bom, o contrato de adesão é aquele contrato em que o fornecedor do serviço ou do produto, ele escreveu todas as cláusulas e você, consumidor, só tem 2 possibilidades. Ou você contrata, e adere àquele contrato inteiro, ou você não contrata e fica sem o serviço ou o produto. Isso é muito comum porque as empresas elas começaram a sentir necessidade de massificar os contratos, A gente tem muitos serviços que são feitos em massa e imagina se cada empresa tivesse que elaborar um contrato específico com cada um de nós consumidores. Então, elas fazem um contrato padrão e é esse contrato que vai reger a relação contratual entre nós consumidores e os fornecedores. Então, se você tem aí o Adobe Reader para ler o seu PDF, você provavelmente clicou em aceitar termos e condições que você só pode aceitar ou não contratar. Então, a maioria dos contratos digitais também são contratos de adesão. Um outro exemplo são os contratos de telefonia. Provavelmente você tem aí um plano com sua operadora de telefonia em que você recebeu um tanto de páginas, Não leu nenhuma, assinou no final, porque ou a gente assina ou a gente não tem o contrato com a operadora de telefone, de internet. E assim, você que não leu o contrato, eu vou te acalmar, tá? Não é um problema tão grande assim você não ter lido esse contrato. Por quê? Porque o direito do consumidor, ele te protege em vários aspectos quando existe um contrato de adesão. Então, o próprio código, ele estabelece quais seriam cláusulas que são nulas, Então, o direito, ele fez aí uma análise de quais as cláusulas seriam muito onerosas para o consumidor e que não deveriam constar num contrato de adesão. E se elas constam, elas então não têm nenhuma validade. E uma outra questão muito importante é que num contrato de adesão em que todas as cláusulas foram estipuladas apenas pelo fornecedor do serviço ou do produto, as cláusulas têm que ser interpretadas de maneira mais favorável para o consumidor, justamente porque ele não teve influência, na elaboração desse contrato. Isso é um princípio contratual muito justo e muito difundido, não só em direito do consumidor, a gente chama isso de contra proferentem rule, ou seja, a regra contra quem proferiu aquele contrato, aquela regra. E eu acredito até que muitas famílias fazem isso também. Eu tenho um amigo que contava que o avô dele pedia para um dos filhos cortar o pão, e o que não cortou é que vai escolher a metade que lhe cabe. Então é claro que nesse caso, aquele filho que vai cortar o pão, ele vai tentar cortar na metade certinha para que ele não seja prejudicado quando o outro escolhe a sua parte. Então é exatamente essa ilustração que nos faz entender esse princípio do contra proferentem, ou esse princípio aqui aplicado ao direito do consumidor, de que as cláusulas elas são interpretadas de maneira mais benéfica para a pessoa que não as elaborou. E o direito não está só interessado na interpretação do contrato, mas também na forma. Então, existem alguns requisitos que as empresas têm que cumprir quando elas resolvem massificar os seus contratos. Elas têm que usar a linguagem clara, os termos do contrato têm que ser claros. Muitas vezes não parece para nós, quando a gente tenta ler aí os contratos de adesão. Mas eles devem sim ser claros para que nós possamos entender. Além disso, a lei estabelece até mesmo o tamanho da fonte mínima para um contrato de adesão. Você sabia que o contrato de adesão precisa ter no mínimo fonte tamanho 12? E além disso, além de termos claros, de uma fonte legível com um tamanho específico, a lei também estabelece que qualquer limitação de direito estabelecida nas cláusulas de um contrato de adesão precisa estar destacada em negrito.
Então fique atento da próxima vez que você assinar um contrato, né, que seja um contrato de adesão, te convido sim a fazer a leitura, ainda que a lei te proteja tanto. Faça a leitura, veja se aquela empresa está cumprindo aí com esses requisitos formais com relação ao contrato. Então, você estudante de Direito que está vendo esse vídeo, que será um futuro profissional aí, vai ser quem vai elaborar esses contratos para as empresas, fique sempre atento a fazer um contrato legível, claro, para que os clientes do seu cliente estejam satisfeitos com o serviço e para que não haja nenhum problema de interpretação daquelas cláusulas. E se você amanhã for o advogado do consumidor, esteja também atento para saber se a empresa cumpriu com todos esses requisitos formais no seu contrato de adesão e que você pode aplicar aí essa regra para interpretar as cláusulas de maneira mais benéfica para o seu cliente, no caso, o consumidor. E se você for o consumidor, procura um advogado.